Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, capítulo 11, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: seguindo aqui na série de Mateus, eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM no YouTube, Mais FM 90.9. Diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco, jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será levada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Bom, Jesus, ele anunciando o Evangelho, as boas notícias de Deus, de cidade em cidade, testemunhando que o reino de Deus estava próximo, curando, operando milagres, fazendo milagres no meio das pessoas. Ele chega a um ponto de denunciar a falta de arrependimento, a falta de fé das cidades de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Jesus, ele cresceu, ele foi criado, a parte adulta, uma boa parte da sua vida, Jesus, ele morou na cidade de Cafarnaum. Jesus, ele é chamado de o Galileu por nascer na região da Galileia. A Galileia era como se fosse um estado, como se fosse Minas Gerais. E ele é chamado de Nazareno porque a família dele, a mãe dele, ele cresceu também na pequena cidade de Nazaré. E na parte adulta da sua vida, Jesus, ele morou na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade marítima, ficava à beira-mar. E diz a palavra de Deus que ali as pessoas conheciam ele, tanto que quando Jesus pregava em sua própria terra natal, como foi Nazaré, as pessoas que conheciam ele desde pequeno não acreditavam que ele era o Messias enviado de Deus. Eles olhavam para Jesus, para os milagres que Jesus fazia, e eles olhavam e falavam assim: mas não é esse rapaz aí, o filho da Maria, do José, não estão morando aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Então como que pode? Então mesmo eles vendo os milagres, mesmo ouvindo o que Jesus falava, como Jesus estava vivendo, como estava o ministério de Jesus, a grandeza das obras de Jesus, eles ainda não acreditavam. Jesus até chega a dizer que o profeta não tem honra na sua própria terra, ele não tem honra na sua própria casa, porque aquelas pessoas que conheceram, aquelas pessoas que viram, vão olhar e vão, tipo assim, vão desprezar, vão falar assim: mas eu conheço a vida do fulano, eu conheço ela, eu conheço ele, e não põe fé. E a fé que move, minha gente, é a fé que move o sobrenatural. Jesus disse que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. E hoje eu estava até conversando aqui com o pessoal aqui na rádio sobre a questão de milagres acontecerem, até mesmo sobre a direção de pessoas que andam no pecado, que andam no erro, pessoas que têm um coração depravado, que usam às vezes a palavra de Deus, como Jesus disse: muitos vão sair no meu nome, muitos vão fazer sinais, muitos vão fazer maravilhas, muitos vão curar, muitos vão expulsar demônios, mas quando eles chegarem naquele grande dia, eu vou dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Não é porque faz milagres, porque usa o nome de Jesus, porque Deus usa, porque Deus mostra, porque opera nos dons, porque fala língua estranha, porque liberta pessoas de demônios, que realmente aquela pessoa está aprovada por Deus. Não está aprovada. Nós estamos falando justamente sobre a questão da fé, porque às vezes a gente não entende por que pessoas assim, que tem prova, a gente sabe, todo mundo sabe que essa pessoa anda errado, ela faz errado, às vezes até tem títulos de pastor, tem títulos ministeriais, mas estão ali praticando coisas que nós não aceitamos, não concordamos, e olhamos para a palavra de Deus e vemos que são coisas que a própria palavra de Deus condena, que são as obras da carne, e a gente pensa assim: meu Deus, como que essa pessoa ainda profetiza? Como que essa pessoa ainda revela? Como que essa pessoa opera nos dons? Como que essa pessoa cura? Meu Deus, e aí? E a gente fica realmente naquela dúvida, porque
A gente precisa entender. O fato de alguém ser usado por Deus em dons espirituais não prova que essa pessoa de verdade é de Deus. Porque Jesus disse que o amor de verdade nós provamos através da nossa obediência à palavra do Senhor. A gente precisa entender que a obediência à palavra de Deus, andar nos preceitos do Senhor, não é andar na opinião dos outros, o que as pessoas vão pensar de mim. Se eu não devo fazer isso porque as pessoas vão pensar isso assado. Não, a gente não pode andar baseado na aparência e nem no que as pessoas vão pensar. Nós precisamos andar baseados na palavra do Senhor. Deus, Ele conhece o nosso coração e é isso que a gente precisa ter temor. Temor é respeito, não é ter medo de Deus. Então a gente precisa andar de verdade todos os dias pensando e refletindo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos diante de Deus. Precisamos, se você olha para você e você sente que de verdade você não tem uma sinceridade com o Senhor na sua vida, você não tem um temor dentro de você, eu aconselho você a orar, a se humilhar mesmo e a pedir, até jejuar, pedindo a Deus: Senhor, enche o meu coração de temor, me ajude a temer o Senhor, me ensina, me guia no caminho do temor. Gente, porque aquele que teme a Deus, esse anda em sua palavra. É o temor, é o respeito, o profundo respeito pela palavra, pelo Senhor, que faz a gente obedecer a sua palavra. Então, infelizmente, dons, sinais e palavras e coisas que são feitas não provam que uma pessoa de verdade ela é de Deus, mas sim os seus frutos. Jesus disse que a gente conhece os filhos de Deus, nós conhecemos a árvore pelo fruto, nós conhecemos os filhos de Deus pelo amor que eles demonstram, pela forma como eles são sinceros no exercício do seu ministério, no corpo de Cristo. Então, Jesus, ele falando essas coisas, denunciando aqui essas cidades. Por que ele estava denunciando essas cidades aqui? Porque milagres e grandes milagres foram realizados aqui nas cidades de Corazim, de Betsaida, na cidade de Cafarnaum, nos dias que Jesus aqui esteve. Mas as pessoas da cidade estavam endurecidas. Elas não deram ouvidos, mesmo vendo tantos milagres, mesmo vendo o agir de Deus visível na vida de Jesus, mesmo enxergando o que Jesus fazia e ouvindo a mensagem. E os sinais confirmam a mensagem, os sinais eles testificam a pregação, a mensagem. E mesmo vendo isso, eles ainda não creram, eles não se arrependeram dos seus pecados, eles ficaram indiferentes. E Jesus lamenta, porque, gente, o propósito do evangelho, que é espalhar as boas notícias, o propósito do evangelho e dos dons espirituais é trazer as pessoas de volta para o arrependimento, trazer as pessoas de volta para Deus. E a única forma de a gente se voltar para Deus é no arrependimento. Eu já falei aqui essa semana passada, não tem como a gente voltar para Deus sem nos arrepender da nossa vida. Mas eu não tenho arrependimento pelo que eu faço, eu gosto do que eu faço. É porque os seus olhos ainda precisam ser abertos, porque quando a gente volta para Deus, a gente se arrepende de verdade, a gente olha para nossa vida e entende que não tá legal, que não tá certo. Eu estava conversando sobre jejum essa semana com alguém e falando sobre essa questão. Quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, você precisa jejuar, fazer um jejum ali de pelo menos 8 horas, dependendo do exame, é de 12 a 8 horas de jejum sem você comer nada. Por que não? Eu não entendo muito bem essas questões, mas eu vou falar o que eu entendo do modo geral. Se faz o jejum, é para que o alimento que você comer dentro daquele tempo não atrapalhe o exame de enxergar ou de detectar alguma anomalia no seu sangue. Se você come, se realmente o alimento não prejudicasse a hora do exame, então não teria essa restrição do jejum antes de fazer um exame de sangue. Mas é necessário fazer o jejum para que não haja nenhum tipo de interferência na hora de fazer o exame, para identificar qualquer problema que tiver no seu corpo, na sua corrente sanguínea. E o jejum espiritual também talvez tenha a mesma finalidade. Quando você jejua, você se consagra a Deus, você fica mais sensível para que Deus possa mostrar para você o que precisa ser melhorado na sua vida. Quando a gente jejua mesmo, jejua em consagração ao Senhor, e o jejum ele não pode ser uma barganha. Tem muita gente que usa o jejum para poder ganhar coisas, e o jejum não é para isso. O jejum é para a gente se aproximar de Deus, porque quando a gente tira uma parte do nosso tempo para consagrar, para nos
abster do alimento, naquele momento a gente, de certa forma, nós estamos nos prostrando, nos humilhando diante de Deus. O jejum, ele é um sinal de humilhação. Então, nesse sinal de humilhação, você consegue detectar e receber ali de Deus o que está errado na sua vida, que precisa ser mudado. O que está de anormal, de diferente, o que precisa ser transformado em você. E nós precisamos disso. Nós precisamos buscar esse quebrantamento, essa mudança nas nossas vidas. Não podemos receber a palavra de Deus, não podemos receber e enxergar quão grande é Deus e quão grandes coisas o Senhor pode fazer na nossa vida e ficar indiferente. E ficar do mesmo modo, e não realmente observar como Deus é maravilhoso, como Deus tem feito coisas grandes por nós e continuar da mesma maneira. Era o que Jesus estava denunciando essas cidades. Vocês viram sinais, vocês viram maravilhas, vocês viram Deus agir por vocês, vocês viram o que aconteceu aqui, mas vocês estão ainda amarrados em seus pecados, vocês ainda estão presos em seus pecados, em sua idolatria. Você ainda não se arrependeu, você ainda não largou. Se essa mensagem que eu estou pregando, se esses sinais que eu estou fazendo, se tivesse sido feito na cidade de Tiro e Sidom, que foram cidades que foram condenadas por causa do seu pecado, da sua idolatria no Antigo Testamento, a cidade de Sodoma, que foi destruída, cidades que foram dizimadas pela maldade, pela perversidade delas, porque não quiseram submeter-se a Deus. Jesus dizendo, se esses milagres fossem realizados nessa cidade, obviamente os moradores daquelas cidades iriam se arrepender. Os moradores daquela cidade, se eles vissem o que vocês estão vendo, eles iriam se arrepender. Eles iriam pôr pano de saco e cinzas na cabeça e iriam se arrepender. Mas vocês não estão aqui se arrependendo. Vocês estão vendo, mas vocês estão deixando a oportunidade passar. E tem muita gente que quer milagre, vê Deus agir, porque por causa da fé, vê Deus mover, vê Deus fazer, mas elas não tomam posicionamento na presença de Deus. Elas não se arrependem, não decidem se arrepender dos seus pecados e se voltar de verdade para Deus. Gostam da palavra, gostam dos louvores, gostam do que a gente fala, gostam da forma como nós vivemos a nossa fé, mas elas não se arrependem dos seus pecados para poder viver uma vida para Deus. Mas podendo viver uma vida para Deus para quê? Eu gosto tanto da minha vida, do jeito que tá bom. Meu querido, minha querida, não é simplesmente do jeito que tá bom, a gente precisa entender que Jesus Cristo veio para nos dar vida eterna, vida abundante. A vida não é só aqui. Que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a alma? O que adianta ter tudo aqui, mas no fim de tudo não ter nada? Não adianta absolutamente nada. Jesus estava dizendo que para cidades que foram destruídas no Antigo Testamento por causa do pecado, porque não se arrependeram, as cidades de Tiro, de Sidom, de Sodoma, de Gomorra, essas cidades iam ter menos castigo no dia do juízo. Menos castigo do que essas cidades de Betsaida, de Corazim e de Cafarnaum, que viram os milagres, que viram o testemunho, que viram Jesus falar, que ouviram as boas novas, mas que não se arrependeram, que não deixaram seus pecados, porque apesar de ver como Deus é bom, apesar de ver como Jesus ama você, de ver como Jesus opera milagres, de ver a resposta de Deus na sua vida, de ver Deus abrindo e atendendo as suas orações, e atendendo a sua fé, você ainda continua do jeito que tá. Você ainda continua com seus pecados. Você ainda continua sem se arrepender. Você ainda continua do jeito que tá. Porque você só gosta de ver os milagres. Só gosta de experimentar os milagres. Só gosta de ouvir a palavra. Mas arrependimento, que realmente é o que Jesus espera de você, você não tem no coração. E Jesus estava aqui denunciando. E o Senhor hoje está denunciando pessoas também. Pessoas que estão aqui me acompanhando, que me ouvem há muito tempo, mas ainda não assumiram um posicionamento de arrependimento na vida deles. Estão ouvindo há muito tempo a palavra, não só aqui comigo no Dose de Fé. Eu agradeço você por estar aqui, mas o Senhor hoje está denunciando você, porque Ele conhece seu coração. Ele chama você ao arrependimento. Ele chama você para viver uma vida com Ele, porque Ele ama você, deseja ser Senhor da sua vida e cuidar de você, que você seja dele e Ele seja seu. Mas o que adianta ouvir tudo e ver tudo, mas não se arrepender? O Senhor denuncia a falta do arrependimento, porque o pecado, ele nos separa de Deus.
Mas o perdão de Jesus, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, ele nos aproxima de Deus e nos faz viver de verdade aquilo que Deus planejou pra gente. Que Deus abençoe sua vida. Convido você a orar comigo durante essa oração. Pede a Deus para tocar seu coração. Fala, Senhor, se eu não tô me arrependendo, me ajude a me arrepender. Me ajude, abre os meus olhos. Não deixa, se eu tô nessa situação que a irmã Poliana tá falando, por favor, toca meu coração. E com certeza ele vai tocar, porque ele ama você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Jesus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece as vidas. O Senhor disse o que disse, porque o Senhor conhecia as pessoas. E eu sei como o Senhor se entristece quando pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra, quando pessoas até leem a Bíblia e sabem o que está escrito na Bíblia, mas ainda não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram da vida que têm levado. Pessoas que viram os milagres, receberam bênçãos do Senhor, pessoas que tiveram as orações atendidas, viram o Senhor curar, viram o Senhor abrir as portas para ela, viu o Senhor tirar ela da miséria, da pobreza, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não se voltou para o Senhor em arrependimento, ainda não permitiu o Senhor ser Senhor de verdade da vida dela. Senhor, dê uma oportunidade para esse homem, para essa mulher, para que ele possa mudar de sentimento e pensamento hoje, que ele possa te servir, que essa denúncia que hoje a tua palavra nos faz seja convertida na vida de cada pessoa que me ouve, que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor em arrependimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Muda essa história, muda essa vida. O Senhor não fala em vão, o Senhor não fala por falar. A tua palavra nos confronta, sim. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente gosta, nem o que a gente quer. Mas nós precisamos ouvir o que o Senhor, que olha do céu e olha pra gente e sabe do que a gente precisa ouvir. Muda as nossas vidas, Senhor. Nos dá um coração arrependido. Nos dê um coração voltado ao arrependimento. Por favor, Senhor, dai-nos um coração quebrantado. Tira a dureza do nosso coração. Se a gente está ouvindo aqui é porque a gente gosta, a gente quer realmente. Mas tira, Senhor, toda a dureza e nos dê um coração quebrantado. Nos dê um coração em arrependimento. Nos dê, Senhor, faz de nós uma geração que vive o arrependimento. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E desde já te agradeço. Amém e amém.